Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 277. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês 3 evangelhos, Mateus capítulo 3, vamos entrar em Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada pela Tua bondade em nossas vidas, pela Tua fidelidade diária. Muito obrigada pela Tua graça, pelas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade que estamos tendo para Te conhecer melhor, conhecer algo novo sobre Ti, como nunca soubemos antes. Estamos aprendendo a amar mais ainda o Senhor e as pessoas que o Senhor está colocando em nossos caminhos e que ainda vai colocar. Muito obrigada porque a Tua palavra nos transforma, nos molda para sermos a cada dia mais parecidos com Cristo. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ensine o que vamos ler hoje, nos revele, nos dê entendimento, compreensão, sabedoria, para entendermos a Tua palavra, Senhor. Fale conosco e direcione as nossas vidas para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 3. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com espírito e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, a quem me agrado. Marcos capítulo 1. João Batista prepara o caminho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo,
usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo é a tentação de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Jesus chama os primeiros discípulos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Jesus expulsa um espírito imundo. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Cale-se e saia dele. Repreendeu-o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus ora num lugar deserto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, preparando nas sinagogas e expulsando os demônios. A cura de um leproso. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conta isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato.
espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha ele gente de todas as partes. Lucas capítulo 3. João Batista prepara o caminho. No 15º ano do reinado do Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Vós, o que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir para a ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe for estipulado. Então alguns dos soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e fogo. Ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo. Ele pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. O batismo e a genealogia de Jesus. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez,
filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Éber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarede, filho de Maalael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Amém. Bom, hoje nós lemos 3 evangelhos, Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3. E se vocês perceberam, cada capítulo fala sobre os mesmos assuntos, mas com diferenças. Então nós vimos João Batista preparando o caminho, lá em Mateus 3, também vimos em Marcos 1, em Lucas 3, com mais detalhes. Então cada evangelho tem a sua característica, né? Nós vemos, por exemplo, o batismo de Jesus também refletindo nos 3. É muito importante a gente ter essa visão de como cada evangelho escreveu sobre essas narrativas. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre Mateus 3, que foi a nossa primeira leitura neste áudio. O Mateus 3 apresenta como um divisor de águas na história da redenção. Após 400 anos de silêncio profético, João Batista surge no deserto, ecoando a mensagem urgente de preparação para o reino dos céus. A sua pregação confronta, desperta e aponta diretamente para Jesus Cristo. O pano de fundo de Mateus 3 é de profunda expectativa messiânica. Após a última profecia registrada em Malaquias 4, o povo de Israel viveu 400 anos sem um profeta. A promessa final era clara. Deus enviaria um mensageiro com a missão de preparar o caminho para o Senhor. Esse mensageiro surgiria no espírito e poder de Elias. Nesse cenário, João Batista aparece no deserto da Judéia, uma região árida e afastada das cidades. Além disso, Israel estava dividido entre grupos religiosos que se apoiavam em tradições humanas. Os fariseus, defensores da lei oral, e os saduceus, aliados ao poder político e religiosos liberais, formavam a aliança de uma fé desgastada que ignorava a verdadeira justiça de Deus. É nesse cenário de religiosidade superficial que João proclama uma mensagem simples e poderosa: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa frase carrega um peso teológico profundo. O termo arrependimento vai além da tristeza pelo pecado. Ele exige mudança de mente e de coração e de direção. João se apresenta como cumprimento direto de Isaías 40, versículo 3. Voz o que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. João Batista é a trombeta que anuncia a chegada do rei. O seu modo de viver reforçava sua mensagem. Ele vestia roupas de pelo de camelo, usava um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Esse estilo austero remetia ao profeta Elias e protestava contra a ostentação e a superficialidade dos líderes religiosos. O impacto da sua pregação foi enorme. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e das regiões ao redor do Jordão vinham até ele, confessavam seus pecados e eram batizadas. João viu que muitos saduceus e fariseus vinham para o batismo e os confrontou diretamente. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ele os chama de raça de víboras porque sabia que eles não estavam ali por arrependimento verdadeiro, mas por autoproteção e hipocrisia. João exige deles frutos que mostrem arrependimento genuíno. Não bastava confiar na descendência física de Abraão, pois Deus poderia suscitar filhos de Abraão até mesmo das pedras. Isso nos ensina que a tradição religiosa e os privilégios familiares não garantem comunhão com Deus. É necessário arrependimento autêntico, evidenciado por uma vida transformada. O machado já estava posto à raiz das árvores. João estava dizendo que o juízo era iminente. O tempo da decisão havia chegado. João esclarece: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar
as suas sandálias. Esse alguém é Jesus. João reconhece sua inferioridade diante do Messias e anuncia que o batismo de Jesus será diferente. Será com o Espírito Santo e com fogo. O fogo pode representar a purificação que acontece na vida dos salvos, como também pode representar o juízo sobre os ímpios. João afirma que Jesus traria a pá para limpar a eira. O trigo será recolhido no celeiro, mas a palha será queimada com fogo que nunca se apaga. Aqui vemos um retrato claro do juízo final, também como lemos em Apocalipse capítulo 20. A urgência de João nos chama a refletir sobre o estado do nosso coração. Estamos produzindo frutos de arrependimento ou estamos confiando apenas em rótulos e tradições? O batismo de Jesus pode parecer estranho à primeira vista. Afinal, se o batismo de João era para arrependimento, por que o cordeiro sem pecado precisaria ser batizado? João tenta impedir. Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus responde, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Jesus não foi batizado por causa de pecado próprio, mas para ratificar seu compromisso de cumprir toda a vontade do Pai, como também vemos em João 4,34. Esse gesto reforça que o ministério de Jesus seria totalmente vicário. Ele viveria, sofreria, morreria e ressuscitaria em favor do seu povo. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este é um dos momentos mais belos da Trindade revelada na Bíblia. O Filho é batizado, o Espírito desce e o Pai declara publicamente seu prazer no Filho. Esse episódio marca o início oficial do ministério de Jesus e aponta para a unção plena do Espírito, como também é profetizado em Isaías 61. Além disso, o batismo de Jesus antecipa a missão de resgatar pecadores. O primeiro grande cumprimento é a profecia de Isaías 40:30. Voz que clama no deserto. João Batista é o mensageiro que prepara o caminho para o Messias. A profecia de Malaquias 4, versículos 5 e 6 também se cumpre. João veio no espírito de Elias, como Jesus mesmo confirma em Mateus 11:14. O batismo de Jesus com a descida do Espírito e a voz do Pai cumpre o anúncio de Isaías 42, versículo 1. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem tenho prazer. Tudo isso nos mostra que o plano de Deus segue uma linha precisa que une o Antigo e o Novo Testamento e nos conduz à plenitude em Cristo, como também vemos em Apocalipse 21. Esse capítulo nos ensina que Deus exige um arrependimento real, não superficial. Eu não posso confiar na tradição, na religiosidade ou no passado da minha família. O reino dos céus exige mudança de vida. A postura de João nos desafia a viver com coragem. Ele confrontou líderes religiosos e pregou a verdade sem medo. Isso nos chama a examinar o nosso coração. Tenho medo de desagradar as pessoas ou estou disposto a anunciar o Evangelho com sinceridade? O batismo de Jesus nos ensina sobre humildade. Ele, sendo filho de Deus, se submeteu ao batismo. Ele não precisava, mas fez isso por amor a nós. O anúncio do Pai sobre o Filho nos enche de esperança. Se Deus tem prazer no Filho e eu estou em Cristo, então Deus me recebe e me ama com o mesmo amor. Amém. Então nós entramos em Marcos. Hoje lemos o primeiro capítulo de Marcos e Marcos é uma obra também muito fascinante, de grande valor dentro do Novo Testamento. Como o mais conciso dos 4 evangelhos, Marcos oferece uma narrativa bem dinâmica e urgente da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A tradição cristã antiga atribui a sua autoria a João Marcos, um companheiro de Paulo e Barnabé nas missões cristãs e um discípulo íntimo do apóstolo Pedro. Essa proximidade com Pedro fornece ao texto uma perspectiva única, muitas vezes considerada como um reflexo das pregações de Pedro. Marcos é notável por seu estilo direto, apresentando Jesus como Messias sofredor e servo de Deus, cuja morte redentora abre o caminho para a salvação da humanidade.
Ao contrário dos outros evangelhos, Marcos dá pouca ênfase aos ensinos detalhados de Jesus, concentrando-se mais em seus milagres e ações. Marcos 1 inaugura o evangelho de forma direta e cheia de impacto. Ao ler esse capítulo, fico impressionada com a maneira como tudo acontece rápido, quase sem pausas. Jesus chega, o reino de Deus se manifesta, as pessoas são chamadas, curadas e libertas. É o início de algo grande, um convite para também nós respondermos com fé e disposição. O Evangelho de Marcos é considerado por muitos estudiosos o mais antigo dos 4 evangelhos, provavelmente escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Por isso, o texto tem esse estilo objetivo, prático e cheio de detalhes vívidos, como se estivéssemos vendo tudo acontecer. Naquela época, o povo judeu vivia sob o domínio romano e ansiava pelo cumprimento das promessas messiânicas. Havia sede de libertação, mas também confusão sobre como o Messias viria. Em meio a esse cenário, Marcos apresenta Jesus não como o Messias, mas como o Filho de Deus, que traz o reino de forma surpreendente, com humildade, poder e autoridade sobre o mal. Teologicamente, Marcos 1 revela já pontos centrais à fé cristã. O reino chegou. O Messias é o servo sofredor e seguir Jesus envolve abandonar tudo e confiar completamente nele. Marcos abre o texto afirmando: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O termo Evangelho remete às boas notícias da parte de Deus, como vemos também em Isaías 52, versículo 7, que fala sobre o anúncio da paz e da salvação. Não é apenas um relato literário, mas o anúncio real de que Deus está agindo para restaurar o mundo. Em seguida, Marcos cita Isaías e Malaquias, preparando o cenário para a chegada do Messias. Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Então, João aparece no deserto, como nós lemos em Mateus 3, e vamos refletir sobre Lucas 3. Mas isso, lembrando que isso reforça a expectativa de algo grandioso que estava prestes a acontecer. Então, nós vemos também o batismo de Jesus, né? Jesus sendo batizado por João no Rio Jordão. E aí, ao sair das águas, os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, como nós lemos também e refletimos em Mateus 3. Nós temos uma informação a mais, bem resumida, que Marcos falou sobre a tentação de Jesus, né? Logo depois do batismo, o Espírito conduz Jesus ao deserto, onde ele enfrenta Satanás. Assim como o povo de Israel passou pelo deserto, Jesus também é provado, mas vence, antecipando sua vitória final sobre o mal, algo que fica evidente em textos como Apocalipse 20. Após a prisão de João, Jesus inicia sua pregação. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino anunciado pelos profetas agora se manifesta, como podemos ver também em Isaías 52, essa era uma expectativa antiga e Jesus a torna realidade. Na sequência, ele chama Simão, André e Tiago, e também João. O convite é simples, mas bem transformador. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Em Cafarnaum, Jesus ensina na sinagoga, as pessoas ficam admiradas com a sua autoridade. Ali um homem possesso se manifesta, o espírito imundo reconhece Jesus como santo de Deus. Jesus o repreende e o expulsa com uma simples ordem. Essa cena nos lembra que o reino de Deus não é teoria, é poder real, que confronta o mal. Depois da sinagoga, Jesus vai à casa de Simão Pedro e cura a sogra dele. Ela se levanta e o serve, mostrando que a cura de Cristo traz restauração completa. Com o cair da noite, muitos doentes e endemoniados se reúnem à porta. Jesus cura, liberta, mas impede que os demônios o revelem antes da hora. Essa cena mostra a compaixão e o poder de Jesus, algo que aparece com profundidade também em João capítulo 11, onde ele chora com os que sofrem e traz vida onde havia morte. Mesmo com toda a fama, Jesus se retira para orar. Quando os discípulos o encontram, Jesus deixa claro que a sua missão não é agradar as multidões, mas pregar o reino em outros lugares. Ele não se deixa
aprisionar pela expectativa popular. Então, um leproso se aproxima de Jesus e com humildade e ousadia ele diz: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, cheio de compaixão, o toca e diz: eu quero, seja purificado. É o reino de Deus em ação, resgatando o que estava perdido, algo que se completa plenamente no novo céu e na nova terra, o que está escrito em Apocalipse 22. O capítulo está cheio de ecos proféticos. João Batista cumpre Isaías 43 e Malaquias 3, versículo 1. O batismo revela o Filho amado, unindo as promessas de Salmos, capítulo 2, versículo 7, e Isaías 42, versículo 1. A tentação no deserto relembra os 40 anos de Israel e aponta para a vitória de Cristo sobre o mal, como lemos em Apocalipse 12. O reino de Deus anunciado por Jesus cumpre as promessas de restauração esperadas desde os profetas. Tudo aponta para o Messias que veio inaugurar o reino e que um dia o completará em glória. Marcos 1 nos ensina muitas coisas. A gente aprende que o reino de Deus já está entre nós. Não é um conceito abstrato, mas uma realidade que transforma vidas, liberta oprimidos e restaura os que sofrem. O chamado dos discípulos nos mostra que seguir Jesus exige renúncia e fé. Assim como eles deixaram as redes, barcos e família, nós também somos chamados a abrir mão do que for necessário para andar com Jesus. Nós vemos também que o poder de Jesus é real, ele vence o mal, cura, restaura, transforma histórias. Mas também percebemos que ele busca comunhão com o Pai e não se deixa levar pelo aplauso humano. Isso nos ensina a buscar equilíbrio, oração e foco na missão. A cena do leproso é muito emocionante, porque Jesus não rejeita a nossa dor, as nossas falhas ou a nossa vergonha. Quando nos aproximamos dele com humildade, ele nos toca, nos purifica e nos restaura. Esse capítulo é uma porta de entrada para entender toda a Bíblia. Em Gênesis 3, o pecado separou o homem de Deus. Em Marcos 1, Jesus inicia a restauração. As promessas dos profetas se cumprem na pessoa de Cristo. O reino anunciado por Jesus será plenamente estabelecido na nova criação, como também vemos em Apocalipse 21. A vitória de Cristo sobre o mal já começou e será consumada, também como lemos em Apocalipse 20. Ao seguir Jesus, nós entramos nessa grande história de redenção, proclamando o reino e aguardando o dia em que tudo será novo. E Lucas 3 é um daqueles textos que nos fazem enxergar como Deus conduz a história com perfeição. Tudo está preparado. O cenário político, o chamado profético, revelação pública de quem Jesus é. É impossível ler esse capítulo e não perceber que Deus, no tempo certo, cumpre tudo o que prometeu. O Evangelho de Lucas foi escrito para apresentar uma narrativa já ordenada e confiável na vida de Jesus, especialmente para os gentios. Lucas era médico, como nós já lemos isso, historiador, cuidadoso, e ele se baseou em fontes confiáveis e testemunhas oculares. O capítulo 3 começa situando a história no contexto do Império Romano. Lucas cita Tibério César, o imperador que governava Roma, e outros nomes políticos como Pôncio Pilatos, Herodes Antipas e seus irmãos. Religiosamente, o cenário também é relevante. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, embora apenas Caifás fosse reconhecido. A corrupção no sistema religioso de Israel revela ainda mais a necessidade de uma intervenção divina. Teologicamente, esse capítulo marca 3 momentos cruciais: o ministério de João Batista, o batismo de Jesus e a genealogia, que aponta sua identidade messiânica e a sua ligação com toda a humanidade. Bom, aqui também nós lemos sobre o ministério de João Batista, né? A preparação do caminho. Nós já lemos nos 3 capítulos, mas o capítulo 3 tem mais detalhes. O que tem a mais nesse capítulo, no ministério de João Batista, é que João ensina o mesmo princípio que Jesus vai reforçar em Lucas capítulo 6. O reino de Deus se manifesta em amor, justiça e generosidade. Então, os publicanos e os soldados também buscam orientação. João não fala apenas de espiritualidade abstrata, mas de mudança concreta no comportamento.
Honestidade, comportamento e respeito ao próximo são sinais claros de arrependimento. Ou seja, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Por fim, João deixa claro que ele não é o Messias e o seu papel é preparar para alguém maior. Ele os batizará com Espírito Santo e fogo. João Batista também é uma informação a mais. Nesse capítulo 3, ele confronta Herodes Antipas por seus pecados, especialmente seu relacionamento imoral com Herodias. Por causa disso, João é preso. Isso já antecipa que o anúncio do reino enfrenta resistência e oposição. Diferente de Mateus, que começa a genealogia em Abraão, Lucas traça a genealogia de Jesus até Adão e a Deus. Isso revela o caráter universal do Evangelho de Lucas. Jesus não é apenas o Salvador de Israel, mas da humanidade inteira. O texto termina com filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ao conectar Jesus a Adão, Lucas mostra que ele é o novo Adão, aquele que veio restaurar o que foi perdido no Éden. Isso nos faz lembrar o que Paulo explica, que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, a salvação também veio por um só homem, Jesus Cristo. Jesus é o herdeiro legítimo das promessas feitas a Davi e a Abraão, cumprindo as profecias messiânicas. Esse capítulo está também muito repleto de ecos do Antigo Testamento e do cumprimento das promessas divinas. João cumpre Isaías 40, preparando o caminho do Senhor. Sua mensagem remete aos chamados dos profetas por arrependimento, como em Jeremias 7. O batismo de Jesus e a declaração do Pai ecoa nos Salmos capítulo 2, como vimos anteriormente, e as profecias messiânicas. A genealogia conecta Jesus a Adão e a Davi, mostrando o cumprimento de 2 Samuel capítulo 7 e de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ao ler esse capítulo, Deus nos mostra muitas lições práticas. O reino de Deus se move dentro da história concreta, mesmo em meio à corrupção política e religiosa. O arrependimento é essencial, não podemos nos apoiar em tradições ou religiosidade superficial. A vida cristã exige práticas, mudanças práticas, generosidade, honestidade, contentamento. Jesus se identificou conosco e assumiu o peso do pecado. Isso revela o tamanho do seu amor. Precisamos cultivar uma vida de oração. O próprio Jesus orou antes de iniciar sua missão. O Espírito Santo capacita para o ministério. Sem ele, não há fruto verdadeiro. Deus cumpre suas promessas ao longo das gerações. Sua fidelidade permanece mesmo quando nós não enxergamos de imediato. Amém? Que Deus abençoe essa leitura, esse mini estudo bíblico, que possa falar diretamente ao seu coração. Esse capítulo nos faz enxergar a unidade das Escrituras, né? Velho Testamento, Novo Testamento, tudo um só. João Batista cumpre em Isaías, o batismo de Jesus revela o Messias, a genealogia aponta para o cumprimento das alianças de Abraão e Davi. A menção de Adão conecta a história da criação até a redenção final. E assim é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele é o Salvador para todas as nações. Quando a gente lê tudo que nós lemos hoje, nós somos lembrados que Deus está conduzindo a história com perfeição e que nós podemos confiar plenamente nele. Que Ele continue te abençoando e até o próximo áudio. Tchau, tchau.